A palavra bíblica do livro de Jeremias, leremos o capítulo 50. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha casa possamos viver em meio ao teu amor, favor e poder. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome do Senhor, que foi e aí para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou, o Pai de Cristo, nosso Pai, Senhor eterno, o Criador do céu e da terra. Amém. Temos no capítulo 50, 46 versículos, leremos de um modo dinâmico e recomendo a leitura com mais reflexão. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir, e arvorai estandarte, proclamai, não encubrais, dizendo, tomada é a Babilônia. Bel está confundido e abatido. Merodach, coberto de vergonha, estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão, vinde e unamo-nos ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro. Esqueceram-se do seu redil. Todos os que as acharam as devoraram, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça é contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fuge do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela, assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa, todos a que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltareis como bezerros na relva e rinchais como cavalos fogosos. Será muito envergonhada a vossa mãe, será confundida a que vos deu a luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra Babilônia, todos vós que manejais o arco. Atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se rendeu. Caíram-lhe os baluartes e estão em terra os seus muros, pois essa é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminai da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da cega, por causa da espada do opressor. Virar-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. Primeiro devorou-o o rei da Assíria, e por fim Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei tornar a Israel para sua morada, e passará no Carmelo e em Baçã. Fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra do castigo, assola irremissivelmente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faz segundo tudo o que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaço o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste. Foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes.
O Senhor abriu o seu arsenal e tirou deles as armas da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruí-a de todo, dela nada fique de resto. Matai a espada a todos os seus touros, os seus valentes, desçam eles para o matadouro. Aí, ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribui-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez, assim farei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio. Naquele dia, diz o Senhor: Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que levaram cativos os retém, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os teus príncipes, sobre os teus sábios. A espada virá sobre os gabarrolas e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela. E este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e essas secarão, porque a terra é de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por essas coisas horríveis. Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela e nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e as cidades e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará nela. Repetindo o versículo 40. Como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A voz deles é como o mar que brama. Montam cavalos, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele e dores como as de mulher que está de parto. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojá-la-ei dali e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que poderá resistir? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. O último versículo, 46, nos diz: Ao estrondo da tomada de Babilônia estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Por meio desses 46 versículos, nos fala o capítulo 50 sobre a profecia a respeito da Babilônia, efetiva consequência de atos praticados ali. E o Senhor devolverá o seu povo, retirando-o daquele jugo. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia. Que Deus continue a nos abençoar com seu amor, favor e poder. É o que desejo em nome do Senhor. Sucesso.